Olá, mamães quânticas! Vocês recebem muitas críticas e julgamentos na educação do seu filho? E seu filho, você acha que ele sabe lidar com críticas e julgamentos? Por isso, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre como surge o bloqueio energético da insegurança e da falta de confiança. Esses conceitos de nós mesmos que criamos na primeira infância podem impedir que você esteja co-criando uma vida de grandes realizações. Agora, imagine educar o seu filho baseada nos conceitos da física quântica e vocês co-criarem juntos a realidade que vocês desejam. Maravilhoso, né? É na primeira infância que captamos e aprendemos as informações do mundo e a forma com que somos acolhidas, amadas e compreendidas que vão formar o conceito de nós mesmas, aquilo que a gente acredita que é. É o comportamento dos nossos pais, de professores, de amigos e de quem cuida de nós nesse período que pode definir como você vai se enxergar perante o mundo e definir como será o seu comportamento também. Quando não olhamos para isso, ao passar dos anos pode se transformar em uma longa caminhada de distanciamento da sua essência. E aqueles bloqueios criados quando você era bem pequenininha se intensificam até que chega uma hora que você se sente perdida, sem saber para qual caminho seguir, questiona as escolhas que você fez até aqui e começa um processo desgastante para tentar entender o que está acontecendo, para onde você quer ir e qual o sentido da sua jornada. E isso pode se manifestar muito intensamente quando você se torna mãe. Quando você relembra a vida que tinha antes de ser mãe e começa a se questionar por que antes a sua caminhada fazia sentido e agora, mesmo sentindo todo esse amor pelo seu filho, você se sente perdida nas suas decisões. Não quer dizer que você não ame o seu filho, de jeito nenhum, mas você está tão cansada e perdida que você não consegue apreciar e vivenciar a maternidade equilibrada. Seu campo energético se desestabilizou ao ser compartilhado com seu filho. Suas prioridades se perderam, suas expectativas em relação à sua vida estão confusas. Tudo reflexo dessa confusão energética que agora se potencializou depois da chegada do seu filho. Como a maternidade traz esse contato com educação na primeira infância, você relembra muitas coisas de quando você era pequena de forma inconsciente e consciente. E isso traz à tona feridas que estavam ali guardadinhas e você nem lembrava. Ou até então, não se dá conta até hoje que são feridas. Mas saiba que quando algum comportamento do seu filho te machuca profundamente, e quando eu digo machuca, que te incomoda, te irrita, te tira do sério, quer dizer que você se conecta energeticamente com aquela situação. Algo nesse contexto não está bem resolvido. Quando passamos por algumas situações que nos marcou emocionalmente e a gente não consegue lidar com aquele sentimento, é criado um bloqueio energético. Aquilo fica ali, guardadinho no seu campo. E quando acontece alguma situação que desperta aquele mesmo sentimento, você reage da mesma maneira que antes. Ou quando você relembra essa situação e traz à tona aquele sentimento, você está alimentando esse bloqueio. E ao ganhar força, ele pode se manifestar em forma de doenças ou comportamentos que te desestabilizam. Para entender melhor isso, eu vou falar aqui de uma maneira bem simples. Nós somos feitos de energia, de frequências de onda, e cada um de nós tem uma frequência única, composta de tudo que você é por completo enquanto ser humano. Agora, fazendo uma analogia aos rádios, eles também têm frequências de estações, e você só consegue escutar determinada estação se conseguir captar a frequência que ela emite. Nós também somos assim. Se algo nos machuca ou incomoda profundamente, é porque estamos sintonizados naquela frequência. Tem algo ali que nos conecta. Alguma situação similar ficou gravada energeticamente no seu campo em forma de emoção mal resolvida. Por isso, você já deve ter ouvido falar que quando alguém te irrita ou te incomoda, é porque você precisa olhar isso em você. E aí você pode ficar mais indignada ainda, porque você fala: De Deus, eu não admito isso. Isso não tem nada a ver comigo. Como que me conecta? alguma situação que envolve esse tema, esse assunto te marcou energeticamente. Isso significa que marcou em forma de emoção não resolvida, né, que acaba virando bloqueio energético.
Então, quando você vê o outro fazer aquilo, você acessa essa memória inconscientemente e te desperta essa indignação, esse ruído no seu campo. Precisamos entender que os sentimentos possuem frequências energéticas diferentes. Da mesma forma que o nosso corpo identifica cada sentimento como um pacote de bioquímicos, como um pacotinho de informação, sabe? A raiva, por exemplo, nós primeiro sentimos, depois o nosso cérebro interpreta esse sentimento e libera o comando dos bioquímicos para o corpo. E falando em termos de energia, funciona do mesmo jeito. A raiva tem uma frequência energética só dela, e quando sentimos com frequência, fica impregnada no seu campo eletromagnético. Cada emoção possui uma frequência. As emoções com frequências mais baixas são as mais prejudiciais para nós. Por isso, nossas palavras também acabam tendo um impacto importantíssimo no nosso campo. A palavra raiva carrega a mesma frequência energética do sentimento de raiva, e a ciência comprovou que essa frequência influencia tanto no comportamento das nossas células quanto no nosso campo. Por isso, pode ser extremamente prejudicial para quem sente e para quem recebe. Imagina o impacto de sentir e mandar essas frequências para os nossos filhos? Pesado, né? Mas voltando o olhar para a desordem energética da insegurança e da falta de autoconfiança, é simples buscar esses bloqueios na primeira infância. Por exemplo, eu queria te propor aqui para olhar para suas relações familiares. Qual delas você acha que se aproxima dessas sensações de peso, cobrança, julgamento e obrigação? Porque, infelizmente, esses julgamentos da maternidade vêm de pessoas próximas. E aí pode ser um incômodo falar um pouco sobre isso. Existem pessoas que você tem que fazer alguma coisa, tem que agir de tal maneira, tem que educar desse jeito, tem que bater para educar. Todos esses tem que carregam com ele uma fragilidade, a dependência emocional. Ela é a fonte de um buraco energético gigante que você vai carregar para a vida adulta. Eu me atrevo até a dizer que ela pode ser a raiz de bloqueios energéticos da maioria das mulheres atualmente. Só que isso alimenta a nossa insegurança, alimenta o distanciamento com o nosso filho. E é aí que entra a sutileza do tema, porque a dependência emocional vem carregada com fragmentos de amor, de laços familiares. Isso não quer dizer que nenhuma dica ou conselho seja bom. O grande X da questão, até que ponto as vontades e aprovações dos outros devem se sobressair às suas. E se essa troca sentimental familiar é tão sagrada e sincera, por que existe esse tom de cobrança? Porque o humor e o comportamento do outro podem mudar com você se você não fizer o que ele espera. Vem carregada de um olhar de desaprovação e julgamento. Consegue perceber a sutileza disso? Essa decisão teria que ser leve, sem cobrança, sem mudança de comportamento do outro lado, caso você não faça. E quando falamos em dependência emocional, estamos falando principalmente sobre autoestima, o autoconhecimento e a autoconfiança. E sabendo que os nossos filhos carregam o nosso DNA energético, que partilham de um campo morfogenético familiar, e estão aprendendo, né, com a gente por meio de exemplos, me diga com sinceridade, qual a probabilidade do seu filho de repetir esse padrão que você tem mostrado? De deixar ele ver a mãe ou o pai, ou ambos, abrindo mão das suas vontades, dos seus interesses, dos seus sonhos, por causa da opinião dos outros? Se essa pergunta te fez pensar e você sentiu ali um apertinho no coração, é porque você tem consciência do quão maléfico isso pode ser para o seu filho. Afinal, você sente na pele a dor de ser refém da aprovação dos outros, da falta de autoconfiança, né, de dúvidas do seu potencial e questionar suas decisões se foram mesmo corretas ou não. Esses pilares é que vão ativar ou desativar o fluxo energético da sua essência, da sua energia vital. E quando temos esses bloqueios, todas aquelas características citadas no início, como cansaço, cobrança, medo, insegurança, julgamento, vão reverberar no seu campo. O que isso significa? Que algum ou alguns dos seus campos, né, da sua vida, podem estar bloqueados, seja financeiro, profissional, amoroso, familiar, e o que mais dói no coração de uma mãe, a fluidez e a proximidade na relação com o filho.
A dependência emocional tem início em coisas simples que vivenciamos na primeira infância e que está diretamente ligada à autoestima. Por isso é importante termos consciência para não repassar esses padrões para os nossos filhos. E autoestima é uma avaliação de si mesmo. Qual valor você se dá? Qual é a sua essência? O valor e o peso que isso tem na sua vida no dia a dia? Para entender melhor isso, eu vou te fazer uma pergunta. Você confia em quem você não conhece? Pois é. Por isso eu costumo dizer que a autoestima, o autoconhecimento e a confiança andam lado a lado. Se você não se conhece, você não consolida a sua confiança em si e, consequentemente, isso influencia a sua autoestima. A forma com que seus pais reagem aos seus erros e acertos na primeira infância se reflete na vida adulta e você pode estar fazendo isso com seu filho. Por exemplo, quando seu filho tenta fazer alguma coisa e não consegue, isso vale desde aprender a encaixar um brinquedinho ali no lugar certo ou fazer o dever de casa. Você encoraja o seu filho ou acaba resolvendo por ele? O que você fala para ele quando isso acontece? Você é incentivador ou desestimulador? Porque além de não incentivar, no sentido de que ele é capaz, que é preciso tentar e treinar, a forma como reagimos vai influenciar na autoconfiança dele. Você cria uma dependência. Ele vai observar a sua reação e o que você pensa dele para formar um conceito do que ele é. Percebeu o impacto disso? Você tira dele a capacidade de tentar resolver e de incentivar a tentar, e acaba soltando frases do tipo: Não é assim, você não está prestando atenção, você não faz nada direito, você não escuta a professora quando ela passa os comandos, você é muito distraído, você precisa estudar muito para alcançar os seus amigos. quando na verdade ele está tentando, se esforçando, mas ele está no processo de aprendizagem dele e às vezes só precisa de um outro exemplo que facilite a compreensão em relação a determinado assunto. São pequenas coisas que no dia a dia vão formando e consolidando a percepção dele de capacidade ou incapacidade. E quando você começa a perceber isso? Quando seu filho faz alguma coisa e não sabe dizer se foi bom ou não. Você pergunta e ele responde: "Tá certo, mãe". E aqui a gente precisa se atentar para uma questão. É natural a criança buscar, né, nossa aprovação, mas a chave está em desenvolver a consciência deles. Se você devolver a pergunta para ele refletir e tentar fazer essa análise, você vai estar desenvolvendo essa autoanálise dele. Mas não esquece de não julgar quando ele chegar à conclusão, porque o nosso papel é encaminhar ele para a linha de raciocínio, para ele encontrar a resposta. E quando não estiver correto, mostrar que ele está no caminho para a resposta, ou destacar a forma de raciocínio dele, que mesmo não chegando à resposta certa, pode ter sido interessante. Não é sobre ele conseguir ou não, mas sobre a maneira que você reage a isso. Você cria um ambiente de insegurança para ele responder? Ele se sente confortável ou fica com medo da sua reação caso ele erre? E se você cria esse ambiente de insegurança, pode buscar na sua história, porque certamente foi assim que você foi criada. Certamente você está se conectando com situações similares em que você não soube lidar emocionalmente e te marcou. E reviver essa situação te desequilibra, porque traz à tona algo que você não aprendeu a lidar. Está ali guardado no seu campo energético, no seu inconsciente. E você acaba repetindo esse padrão com seu filho. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo e com meu filho mais velho, o Edu, para dar um exemplo prático aqui no dia a dia das mães. O nosso processo de mudança de país foi muito intenso, né? E o meu filho acabou perdendo praticamente mais de 6 meses aí do primeiro ano, um período importante na alfabetização. Então ele foi para o segundo ano sem conseguir escrever direito. E eu tenho que fazer um esforço com ele em casa para ele acompanhar a turma e não se sentir incapaz, né, perante os amigos. Então a gente reforça em casa esse estudo. E aí eu comecei a trabalhar com ele, já que cada criança tem seu tempo de aprendizagem e que ninguém é bom em tudo. Tem coisas que a gente aprende com mais facilidade e tem coisas que a gente precisa se dedicar mais tempo para aprender. Mas nada é impossível, né? Tudo é uma questão de treino e dedicação. E ele foi treinar a letra cursiva. Ele teve pouquíssimo treino, então quando ele escreve errado ou de uma forma que fica incompreensível, eu peço para ele tentar ler. E aí ele já percebe se ele errou ou não, e ele já vai pegando a borrachinha ali e se agiliza para tentar corrigir.
Um dia, quando ele não conseguiu, assim, pela terceira ou quarta vez, ele olhou para mim e disse: "Eu não consigo fazer isso, mãe". Aí eu falei: "Filho, tá melhorando, tenta fazer de novo essa letra, vamos observar o caminho que seu lápis faz". Ele estava montando a letra igual o Frankenstein, né. E aí eu falei: "Interessante a maneira que você faz. A mamãe aprendeu a escrever essa letra com a ajuda de uma historinha que me ajudou muito, quer tentar?". Aí eu despertei a curiosidade nele, fiz, ele gostou, deu risada, mas disse que preferia continuar tentando do jeito dele. E eu expliquei que existem muitas formas de fazer a mesma coisa e que ele tinha que achar a melhor forma para ele. Só que era preciso treino e logo mais ele ia conseguir. O que eu quero mostrar com essa história? Que existem várias formas de incentivar e que eles observam muito mais a nossa reação do que as conquistas deles nesse momento. A observação está em conseguir para agradar ou mostrar que é capaz e ganhar um reconhecimento. É natural que seja assim, mas se incentivarmos essa busca, né, de aprovação externa, ele será um adulto dependente emocionalmente e com pouca autoestima e confiança. A criança busca o apoio dos pais, dos professores, dos amigos, ela quer ser aceita, ela tem o instinto de viver em grupo, em pertencer. É a nossa natureza isso. Mas é nosso dever mostrar que ela pode pertencer sem precisar buscar fora, sem precisar buscar a aprovação dos outros. Que ela vai ser amada e ela vai ter esse pertencimento quanto mais verdadeira ela for com ela mesma, quanto mais ela buscar a própria felicidade e identidade. Se eu forçasse o Edu a escrever a letra do meu jeito, eu estaria desincentivando ele a tentar da forma dele, invalidando o modo dele de pensar e experienciar, né, essa situação. Agora, você consegue ver a relação disso com a frustração que você sente quando os outros te criticam ou te julgam por educar da maneira X ou Y? Aquilo que te afeta profundamente porque você revive essa sensação quando seus pais ou pessoas próximas faziam isso com você. E pode ser que façam até hoje. Aí você começa a se questionar se você está fazendo correto, se sua escolha é realmente assertiva, se a sua educação está realmente dando certo. Isso vai acontecendo em várias situações, reverberando no seu campo energético e se intensificando. Aquele bloqueio energético está com uma ferida aberta, bagunçando todo o seu campo energético. Até que chega uma hora que você está tão cansada, tão exausta, que você já não sabe quais são as suas vontades, a sua essência, os seus sonhos. Você viveu tanto tempo baseada no que os outros falam que você já não sabe se o seu caminho foi mesmo uma escolha sua ou da sua família. Você ignorou todos esses sentimentos por tanto tempo que acabou se perdendo de você. Para começar a se encontrar de novo, é preciso resgatar a sua essência, iniciar um processo de autoconhecimento para conseguir transmutar essa energia. Isso é extremamente importante. E o que pode ser feito para você sentir o quanto antes essa mudança? Né? O que eu posso fazer para equilibrar minimamente ali, para continuar seguindo e sendo um exemplo positivo para o meu filho e também não interferir negativamente no campo dele, né? Melhorar a nossa conexão. E é aí que entram as técnicas energéticas quânticas, que vão te ajudar a equilibrar esse campo, que está uma zona, vai te conectar de novo com o seu fluxo, com a sua energia, com exercícios simples e poderosos para você restaurar a sua energia e a do seu filho. Você consegue sentir a mudança interna, porque a energia ajuda a alinhar e desfazer os nós que vão facilitar a sua jornada de autoconhecimento, além de oferecer uma educação consciente, baseada na confiança e no amor, passando valores importantíssimos e oferecendo uma herança preciosa, que é o seu filho saber o valor que ele tem, de ensinar a ele a importância e a relevância dele saber quem é e conseguir protagonizar a sua própria vida. Bom, eu espero que esse vídeo traga um processo de reflexão para vocês. E se curtiram o conteúdo, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com mamães que podem estar precisando desse conhecimento. E se quiser ter mais informações sobre esse tema, segue aqui, se inscreve no canal, porque eu vou colocar cada vez mais conteúdos falando sobre isso, sobre a nossa energia, a nossa conexão com os nossos filhos e como que a gente pode fazer uma mudança de mindset muito poderosa para poder co-criar tudo o que a gente quiser e ensinar e passar isso para os nossos filhos também.